Vamos finalizar por hoje aqui, em Gálatas 4, onde diz Sara e Agar. A alegoria das duas alianças, menino. Tu não pode adotar aí com dois senhor, tu vai desagradar um, entendeu? Presta atenção. Você é filho da promessa ou você é filho da escrava? Você escolhe, entendeu? Tu não pode estar aqui na aliança da graça, entendeu? E ficar assim adorando lá, zelando lá pelo pessoa do escravo, entendeu? Tu não é escravo, tu é da aliança, tu é da promessa. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Quer dizer coisas da lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, e um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo o que? A carne. Então, todas as coisas da lei é coisas da carne, a tradição, ritual, costume. O da livre, mediante o que? A promessa. Entendeu, menino? Promessa, fé. Então, nós somos irmãos em Abraão pela fé, não pelo sacrifício, por sacrifício. Entendeu? Quando falam em Abraão, lá, Isaac, que vão te induzir negócio de sacrifício, esquece, tu não é, entendeu? Tu não vem da escrava, tu vem da fé, entendeu? Essas coisas são alegorias, porque estas mulheres são duas o quê? Alianças, entendeu? Uma, na verdade, se o que refere ao que Monte Sinai, que gera para a escravidão, né? É Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Tá entendendo a confusão que tem até hoje? Alegra-te, ó estéril, que não dá a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da o quê? Da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos o quê? Da promessa, como Isaac. Entendeu, menino? Desse negócio de lei pra lá, entendeu? Presta atenção na graça, aliança eterna. Isso aqui é eterno, é casamento. Entendeu? Não tem, não se renova, não se revoga. É aliança eterna. E foi ele que fez com nós, né? Nós que faz com ele, não. Presta atenção. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like. Nosso texto-chave, Gálatas 3, de Paulo, apela para a experiência dos Gálatas, né? Que já estava ali sendo instruído no pacto da graça, né? Mas estavam voltando para os rudimentos, para as coisas, né? Do pacto da lei. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, entre cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? É pela pregação da fé? Sois assim que insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando de novo na carne. Né? O que nós temos que entender. Né? O pacto da lei, o pacto da graça e o pacto do reino espiritual que andam junto. Né? O Espírito Santo é do reino que? De Deus. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então o que? A lei não pode invalidar a promessa.
Na cruz, Jesus já disse, ele veio cumprir a lei e ele disse, está consumado, ele cumpriu a lei. Não é verdade? Preste atenção. Então, vamos prestar atenção aqui no versículo 10 de Gálatas 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo o quê? De maldição. Né? Porque foi uma coisa que já foi, passou. Nós estamos na graça, a favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo quê? De maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que, presta atenção, hein? Não permanece o quê? Em todas as coisas escritas no livro o quê? Da lei. Então tem que ser tudo, menino, presta atenção. Não adianta você fazer só uma coisa lá de Israel, do tempo do pacto da lei. O pacto da lei foi para Israel, mas se tu faz uma coisinha, tu tem que fazer tudo. Tu quer ser de Israel, tem que fazer tudo. Não adianta fazer uma coisinha ou outra. Vou fazer a pergunta, você tem se circuncidado? Então, preste atenção, hein? Coisas escritas no livro da lei, que para o quê? Praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Entendeu, menino? Porque o justo viverá da fé. Entendeu? Ora, a lei não procede o quê? Da fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. Entendeu? Presta atenção. Então, você está sendo doutrinado ou está doutrinando outros na lei? Presta atenção, menino. Então, no modo de Deus governar o homem, né, por Moisés, né, ali tivemos muitas leis, né, leis que foi para Israel, tudo ali foi para Israel, né, a Páscoa, né, a comemoração da Páscoa, tudo, não estou falando dessa Páscoa dos cristãos, né, isso é um outro assunto, estou falando da Páscoa de Israel, aquele povo que saiu do Egito, né, que morreu no deserto. Então, o remanescente, né, aqueles que sobreviveram, que foram os filhos deles, né, que atravessou com Josué e Caleb, e eles então tiveram a segunda lei, né, foram reposta a lei, né, está lá no livro de Deuteronômio, que é a segunda lei. Então, para aquele povo reaver, né, aquele entendimento de comemorar aquela saída, aquele resgate de que eles clamaram lá no Egito, e Deus enviou Moisés. Moisés foi o resgatador de Israel, né? Entendeu? Presta atenção, hein? Então Deus ele conduzia Moisés para Moisés conduzir o povo, né? Presta atenção. Então este pacto da lei se findou em Jesus de Nazaré. Presta atenção, hein? Então não só tinha o dízimo que era pago a tribo de Levi, né? Então, dos levitas, não era só o dízimo que era pago ali, aquele sacerdócio, né? Que não recebeu terra, que as 12 tribos, né? Recebeu terra e dava os dízimos, já falamos disso em outros vídeos, né? Então, não era para estrangeiro aquela comemoração da Páscoa, que esquecemos de falar, né? Era somente para Israel. E tivemos o dízimo, né? Que era dado, né, para o sacerdócio levítico, né, ali, né, na casa do tesouro, para eles serem sustentados, não é verdade? Presta atenção, hein? E às vezes também nós falamos já também que esse dízimo, né, das tribos, né, que foi dado através de Moisés ali, não tem a ver com o dízimo lá de Melquisedeque, né? Porque se fala que o dízimo foi antes da lei, é verdade. Então, só que não é o mesmo dízimo. Sabemos, já falamos sobre isso, que foi o dízimo, né, da alimentação, que Deus repreendeu, né, os bichos, né, para poder não comer as plantações, para eles ser bem alimentados, né, florescer, não é verdade? Presta atenção, já lemos, né, que quando era longe poderia vender, né,
vender, né, as plantações, de pegar o dinheiro, né, para poder alimentar, porque era para alimento. Muito bem, preste atenção. E o dízimo de lá de Melquisedeque era armas, né? Então que se fala lá que Abraão Abraão não dava, né? No sistema a gente vê falar que dava o dízimo. Não, Abraão deu. Abraão deu o dízimo porque foi numa passagem que era costume dos deuses, né? Porque haviam as guerras, né? Então eles iam para as guerras e sempre eles contavam com as ajudas, né? Já falamos sobre isso. Com as ajudas, né? Com despojo, né? Que está lá fala despojo, está lá em Hebreus 7. Então eles contaram. Então, quando Abraão foi para resgatar o sobrinho dele, né? Primeiro ele recebeu o anjo, né? Na casa dele, né? Foram 3 anjos trazendo 3 novidades. Uma das novidades era a ajuda para ele levar, né? Para poder ele resgatar que ele não iria sozinho, né? Nós temos a proteção divina, a proteção do reino espiritual. Então, ali ele foi instruído, né? Instruído e recebeu, foi abençoado. Primeiro ele foi abençoado por Melquisedeque, que era tipo de Cristo, né? Era costume do despojo é armas. Então, eles recebiam armas para poder ir para as guerras. Então, especificamente, Abraão recebeu armas, né? Ajuda para poder ir lá enfrentar aqueles 4 ou 5 reis, né? Que estavam lá quando que foi levar né? O sobrinho de Abraão. E então eles foi lá, resgatou, foi tudo com sucesso. Então ele deu na volta, né, da guerra, né, tá ali em Hebreus 7, né, na volta da guerra. Então ele deu o dízimo, né? Ele deu o dízimo das armas, porque todas as armas que eles trouxeram, porque quando se ganhava, né, na guerra assim, eles tomavam as armas, né, e tudo. Então todas as armas que ele trouxe, eles ali abençoou, né? Ele abençoou quem tinha abençoado ele primeiro, não é verdade? Preste atenção, hein? Então é uma coisa, outra coisa. Então, falando aqui no que nós lemos, né, de Gálatas 3, versículo 10, que fala que se vive pela lei tem que fazer tudo. Então, na lei tinha muitas outras coisas, não é verdade? Não tinha somente o dízimo, não tinha somente a comemoração, né, daquele resgate do Egito. Tinha também o dia do Oquipur, né? O que é o dia do Oquipur? O dia da expiação, né? Então, algumas passagens, né? Levítico 16, Levítico 23, e Êxodo 30, versículo 10 também fala sobre isso. O dia da expiação, o dia que pagava, né, o sacrifício, o dia que o sacerdote, né, ele ia e entrava lá naquele lugar, no lugar santo dos santos, né? Então tinha aquele todo um preparatório e tudo, que essa parte eu acredito que quem é cristão já ouviu falar, né? Que ele se preparava, era amarrado de corda para levar, para chegar lá no lugar Santo dos Santos, no lugar que é o altar hoje, né? E quando as coisas lá não davam muito certo, ele era fulminado lá, né? Quando ele chegava, porque lá estava a Arca da Aliança. Então, tinha os rituais que eles aspergiam o sangue dos novilhos, né, no propiciatório, que era na entrada assim do templo, né? Também tinha os rituais sobre os carneiros, né? Os carneiros, que no caso tudo era sombra né, daquilo que iria acontecer lá na frente, que Jesus de Nazaré veio, e vocês sabem do que João falou: eis aí que o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ali se findou, né? Sabemos também que as profecias e as leis foi até João, né? Está escrito em Mateus 11, versículo 13. E eu acho que Lucas 16, 16, não tenho certeza. Mas, entendeu? Então, as leis, está falando que foi até João. Então, por que hoje, né, nós estamos no Pacto da Graça, o povo ainda quer viver, né, como doutrina, né, falar como história, tudo bem, mas quer ensinar e viver, né, como Israel, como as coisas que do Pacto da Lei,
né? Se está falando bem claro que os profetas e as leis foram até João. Então, por que viver coisas das leis, né? Como doutrina, como ensinamento? Porque nós vemos muitos sendo aplicado nesse sistema cristão, coisas que eram lá para Israel, coisas da lei, né? Então, tinha aquela parte do bode, né? Que ele era consagrava, os sacerdotes consagravam ali, né? Com as mãos os bodes, e que era o emissário, né? E mandavam ele levar ele representava, levava os pecados do povo, né? Porque os novilhos, ele pagava o pecado dele com a família dele, os sacerdócios, né? E o do povo era aqueles bodes que eles ali mandavam, né? Consagravam, ele mandava para o deserto para pagar todo ano, né? Não era todo mês, era todo ano. Mandava então ele para o deserto. E eles eram queimados, os bodes, né? Eles eram queimados. Eu acho que tem alguma coisa lá em Levítico, capítulo 16, versículo 27. Depois vocês vão lá e ver, entendeu? Então tem muita coisa, por exemplo, que é antes da lei, né? Então tem essa expiação, esse negócio, essas coisas, né? Vem, mas o que nós queremos visar bem, que antes da lei, então que se o dízimo era antes da lei, nós já falamos que é diferente, mas também foi antes da lei, foi a consagração do sábado, né? Que aí já falamos sobre isso em outro vídeo, que lá na frente dos anos 321, aí foi Constantino que mudou, né, o dia do Senhor para domingo, para o primeiro dia, que consagrou como domingo, por causa de Dominiciliano, né? Então nós temos que, muitas coisas nós falamos em nome de Deus, mas temos que entender a fonte, né? Então preste atenção, essa é a nossa proposta, entendeu? Proposta do nosso canal. E também lá na lei também tem a circuncisão também, né? A circuncisão foi também instituída também naquele tempo lá, antes da lei, lá em Gênesis, né? Foi constituída também a circuncisão. E sobre essa parte da circuncisão, nós vemos a discussão, vamos dizer assim, né? No livro de Gálatas, capítulo 2. Então, vocês vão lá ler todo o capítulo 2 de Gálatas, que vão entender, entende? Vocês vão entender. Ali, quando Paulo ali conversa, fala, porque a Pedro foi assim edificada a igreja da circuncisão, entende? Da circuncisão. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele veio e cumpriu a lei, né? E na lei, né? Então, dali vinha, né, os circuncisos. Então, em Pedro foi edificada a igreja, mas dos circuncisos, entendeu? Então, a Paulo foi revelado à igreja, depois o ressurreto, né? Ele encontrou a luz, está lá em Atos 22, né? Do 6 ao 9 ali, vocês leem que o Paulo encontrou com a luz, né? Ele encontrou com a luz, Jesus ressurreto, não é o Jesus de Nazaré. E sabemos que também está escrito que Paulo foi levado, né, à terceira dimensão, fala terceiro céu, mas a terceira dimensão, ele foi levado no reino espiritual para receber a instrução, para trazer a palavra para os incircuncisos, né, para os gentios, para aqueles estrangeiros, aqueles que não eram de Israel, né, entendeu? Presta atenção, hein? Então no livro de Gálatas 2 ali nós vemos a discussão, né, porque Paulo ele trouxe a instrução geral, né, para se entender a aliança da graça, que se fala o que do reino espiritual, né? Todo ali em 1 Coríntios 15 ali Paulo está falando, né, sobre todo o reino espiritual, que é o que nós temos que fazer, anunciar, falar do reino espiritual, né? Ali está mostrando, 1 Coríntios fala do primeiro Adão, né, que é carne, e do segundo Adão, que é espírito, né? Então, preste atenção, hein? Então, nós temos que entender a palavra para praticá-las, não somente falar, não somente não conhecer a Deus, só de ouvir falar, né? Ouvir pregações, ouvir estudos, mas conhecer de verdade, né? Por entendimento, né? Oséias 4:6, o povo sofre que falta conhecimento. Sempre eu falo, nós não temos necessidade de sofrer por isso.
Entende? Preste atenção, hein? Então vamos sempre buscar conhecimento. Aqui em Gálatas 2 traz para nós o apostolado aos judeus e aos gentios, entendeu? Não é o mesmo. Aos judeus foi Pedro incumbido e aos gentios foi Paulo, entendeu? Os estrangeiros, entendeu? Então aquele povo, né, dos judeus ali, o problema foi consumado na cruz, entendeu? Preste atenção, hein? Então temos que entender. Paulo repreende o quê? Paulo repreende a Pedro. Porque Pedro é assim, estava com um pezinho lá, um pezinho cá. Viu o que ele falou, né? Ele negou Jesus, entendeu? E viu que aquele povo lá na hora escolheram Barrabás, entendeu? Aquele povo andou com Jesus, mas é meio... a justificação pela fé em Cristo Jesus, não Jesus de Nazaré. Presta atenção. Então, veja bem, Pedro foi mandado a estar levando as boas novas para aqueles circuncisos, porque ele era um deles, né? Então, ele tinha que levar as boas novas. Boas novas era a aliança da graça, né? Explicar para eles, porque eles não iam ouvir outros, né? Mas, né, Deus muito sábio preparou Paulo, né? Porque eles com certeza tinham o pé ali, né? Como até hoje, né? O pé ali na lei que não tiram de jeito nenhum. Então, preparou, mas Pedro começou a ficar em cima do muro, né? E uma hora estava do lado entendendo a aliança da graça, o que era para ele levar para o povo, mas quando chegava aquele povo, né, da circunciso, que era ali que tradicional, né, dos costumes ali, e tudo, ele ficava meio cabreiro, entendeu? Então, Paulo estava assim, né, aqui no livro de Gálatas 2, né, vou ler alguns versículos, vocês... Pois lê todo o capítulo 2 ali na Bíblia de vocês, e entendam. Né? Aqui no versículo, no 4, Paulo aqui, é isto que, por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos o quê? A escravidão, porque eles estavam querendo de novo voltar, como lemos no Gálatas, né, 3, né? Gálatas insensato, vocês vão ficar pela lei ou vão, né, continuar no que vocês foram instruídos no Espírito, né? Então, Paulo ali nervoso com Pedro, né, porque Pedro estava em cima do muro, né, estava misturando todas as coisas. Então, no versículo 6, e quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, né, Paulo dizia, né, de maior influência, quais tenham sido outrora, né, outrora, não me interessa. Ele falou, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, né? Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, né? Eu não acrescentei, porque, né, ele foi incumbido pela aliança da graça. Então, esses pessoal da lei aí nada acrescenta na vida da gente. Isso que o povo tem que entender. Entendeu? Preste atenção, hein? Esse povo quer viver de tradição de homens, de ritual, de costumes de povos, costumes de Israel, de judeus. Entendeu? Nada acrescenta na vida da gente, que entendemos a aliança da graça, né? Que entendemos o amor da cruz já consumado, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, 7, antes, ele disse, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, né, me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, né? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com, né, os gentios, os estrangeiros, o povo num todo. E quando conheceram a graça que me foi dada, né, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, né, me estenderam a mim e a Barrabás, né, a destra de comunhão, a fim de que nos fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão.
Entendeu, menino? Presta atenção. Vou ler com vocês esse pedacinho. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram o quê? A graça que me foi dada, entendeu, menino? Presta atenção, lê aquele versículo 11. Quando, porém, Cefas veio que Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornaram que irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, né? Porque eles assim, tá vendo? Eles eram em cima do muro. Presta atenção. Comiam com os gentios, quando, porém, chegaram, o que afastou-se. Entendeu? Por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão, entendeu? Então, eles eram falsos. Fingiam que estavam entendendo a graça, mas sempre estavam lá na lei. E também os demais judeus dissimularam com ele ao ponto de o próprio Barnabé ter-se que deixado que levar para a dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse o que é certo. Aí Paulo disse na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ó, tá vendo a pergunta? Hoje também é assim, menino. Tu não é Israel, por que tu obriga um montão de gente a fazer as coisas para Israel? Menino, presta atenção, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre o que os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, entendeu? E sim, mediante o que é a fé, em quem? Em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados o quê? Pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Entendeu, menino? Ninguém será não, ninguém é justificado. Entenda, menino, pelo amor de Deus, abre a cabeça, nós não somos... Entendeu? Nós não fomos daquele Israel, nós não fomos resgatados por Moisés, nós somos resgatados, né? Nossa filiação é Cristo Jesus. Entendeu, menino? Presta atenção, tudo a lei findou em Jesus. Jesus está consumado, porque ele veio para a redenção, para juízo de Israel. A nossa filiação é o que? Em Cristo. Tá entendendo, menina? Que Gálatas 4, lê tudinho. Vamos finalizar por hoje aqui, em Gálatas 4, onde diz Sara e Agar. Alegoria das duas alianças, menina. Tu não pode adotar aí com dois senhores, tu vai desagradar um, entendeu? Presta atenção. Você é filho da promessa ou você é filho da escrava? Você escolhe, entendeu? Tu não pode estar aqui na aliança da graça, entendeu? E ficar assim adorando lá, zelando lá pelo pessoa do escravo, entendeu? Tu não é escravo, tu é da aliança, tu é da promessa. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Quer dizer coisas da lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, e um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo o que? A carne. Então, todas as coisas da lei é coisas da carne, a tradição, ritual, costume. O da livre, mediante o que? A promessa. Entendeu, menino? Promessa, fé. Então, nós somos irmãos em Abraão pela fé, não pelo sacrifício, por sacrifício. Entendeu? Quando falam em Abraão, lá, Isaac, que vão te induzir a negócio de sacrifício, esquece, tu não é
Entendeu? Tu não vem da escrava, tu vem da fé. Entendeu? Essas coisas são alegorias, porque estas mulheres são duas o quê? Alianças. Entendeu? Uma, na verdade, se o que refere ao que Monte Sinai, que gera para a escravidão, né? É Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Tá entendendo a confusão que tem até hoje? Alegra-te, ó estéril, que não dá a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da o quê? Da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos o quê? Da promessa, como Isaac. Entendeu, menino? Desse negócio de lei pra lá, entendeu? Presta atenção na graça, aliança eterna. Isso aqui é eterno, é casamento. Entendeu? Não se renova, não se revoga. É aliança eterna. E foi ele que fez com nós, não é nós que faz com ele, não. Presta atenção. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo.